Campanha de vacinação contra a influenza encerra com números insatisfatórios em todo o país e você vai ver também. Continua alarmante o número de diabéticos no país. Febraban lança nova pesquisa de consultas de endividados com os bancos. Nesse dia 1º, gasolina e etanol ficam mais caros em todo o país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, chegando com mais um Informe Região, hoje sexta-feira, dia 30 de junho, está acabando o mês, estamos se despedindo dele, 1h mais 16 minutos e hoje muita gente acordou com um dinheirinho extra na conta, principalmente aqueles que receberam a restituição do imposto de renda devido ao segundo lote que foi anunciado no último dia 24. Os pagamentos estão caindo nas contas de hoje até a próxima semana, principalmente para aqueles que já adquiriram aí a forma de transação via Pix. Portanto, o governo federal já fez a liberação desse segundo lote. O terceiro lote de restituição do imposto de renda deve ser liberado também perto do próximo dia 25 e o dinheiro deve cair na conta em julho, no dia 30 de julho, assim como nos meses seguintes até completar os 8 lotes aí determinados pela Receita Federal. Portanto, a expectativa é que esse dinheiro circule também no comércio e quem não tem pretensão de comprar nada à vista, quem não vai adiantar alguma conta ou pagar já os atrasados, aproveite, invista o dinheiro, guarde na poupança, deixa ali quietinho para futuras negociações. O importante é que esse dinheiro venha, uma restituição, como o próprio nome diz, está voltando o que a gente já pagou, uma pequena parte, mas enfim, é um dinheiro extra que entra e o comércio também já está de olho nele nesse final de semana com as portas abertas em toda a região aí até as 5 horas da tarde, aproveitando o frio nesse momento, 18 graus aqui na região de Criciúma, mas o vento está gelado. O brasileiro aumentou em 80% suas transações bancárias em 2022, em relação ao ano anterior. Os dados foram divulgados pela Febrabantec. A pesquisa Febraban de tecnologia bancária mostrou que 8 em cada 10 operações são digitais. Os aparelhos celulares são responsáveis por 66% de todas as operações feitas no país. Em 2022, os brasileiros fizeram 163 bilhões e 300 milhões de transações nos vários canais de atendimento disponibilizados pelos bancos, representando um aumento de 30% ante 2021. Uma taxa de crescimento recorde. A pesquisa também mostrou um aumento de 531% nas transações de pagamentos realizadas através do WhatsApp, ferramenta disponibilizada pelo Banco Central em março de 2021. O levantamento revelou recuo nas transações feitas pelos brasileiros presencialmente nas agências bancárias de 3 bilhões e 300 milhões para 3 bilhões e 200 milhões. E hoje, o canal representa apenas 2% do total. O presidente Lula autorizou mais de 300 milhões de reais para o programa de descontos para a compra dos carros populares. O valor vai ser somado aos 500 milhões que já havia sido liberado inicialmente pelo governo federal. O presidente Lula decidiu autorizar a liberação de mais 300 milhões de reais para o programa de incentivo à venda de carros populares no Brasil. Com um montante de 500 milhões liberados antes, somam no total 800 milhões de reais. Os Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio já estão elaborando uma nova medida provisória para liberar os 300 milhões de reais extras. A MP deve ser publicada nos próximos dias. A ideia é que o novo valor liberado pelo governo Lula siga as regras já vigentes no programa, ou seja, os descontos concedidos pelas montadoras em troca de créditos tributários com a União só devem valer para veículos de até R$ 120 mil.
A decisão de liberar mais recursos para o programa foi tomada em reunião de Lula com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A volta da cobrança total dos impostos federais deixou o litro da gasolina 71 centavos mais caro desde ontem. O aumento do etanol foi de 24 centavos. A mudança aconteceu 2 dias antes do previsto, porque o Congresso não votou a medida provisória que previa alíquotas menores dos tributos. Isso quer dizer que para a gasolina, a tributação subirá de 29% para 35,3% e para o etanol, de 12,9% para 18,8%. Esses aumentos já estavam previstos, mas aconteceriam a partir do dia 1º de julho, próximo sábado. Porém, foram antecipados aí em 2 dias. É sabido que a gente veio de um período ali inflacionário, ali crônico, né, principalmente no período de pandemia e pós-pandemia. Nesse sentido, né, o governo passado gerou uma série de medidas atenuantes da inflação, e isso se deu por meio de redução dos impostos, desoneração dos impostos, uma vez que, principalmente os impostos ali advindos dos estados, ICMS, pesam muito, né, ali na formação do preço. Assim foi feito, e isso significa que o governo estava abrindo mão, né, de sua arrecadação para que os preços, em geral, ao consumidor reduzissem, uma vez que a nossa matriz de transporte ela depende muito do combustível, né? O frete, o diesel, dado que nossa matriz é rodoviária. Isso afeta, inclusive, os preços, né, no consumo final, hipermercados, supermercados. E assim foi feito. Agora, na medida que baixou a inflação, você tem a queda do preço do petróleo, então precisava se fazer a reoneração, né, e refazendo ali a receita do governo. Agora o governo busca uma compensação sobre os estímulos que foram colocados na compra dos carros novos. Então, na medida que ele gerou subsídios e o governo não tem espaço para gastar nesse momento, então ele quer gerar uma compensação e buscou essa perna que faltava. E nesse sentido, aí você, com essa antecipação, a gente deve sentir sim um certo apressamento, né, do valor lá na bomba já no curto prazo. Porque os donos de postos de gasolina também querem ali já preservar suas margens, criar algum tipo de gordura, porque vem todo mundo também ali no período de crise, né? Agora, atenção, o Brasil abriu 155 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada no mês de maio. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego, o quinto saldo positivo seguido do indicador e fruto de 2.000 a 2.202 admissões e de 1.844.000 desligamentos formais realizados ao longo do mês passado. Apesar de positivo, o resultado mantém a tendência de desaceleração ordenada em fevereiro, quando foram confirmadas mais de 204 mil contratações formais. No acumulado dos 5 primeiros meses do ano de 2023, o saldo do mercado de trabalho é de mais de 865 mil novos empregos, com 9.968.329 admissões e mais de 9 milhões de desligamentos. A seguir, toneladas de lixo ilegal entram no Brasil nos últimos anos. Olá, minha amiga Mulher que Vence, me chamo Ivanete Santos e estou passando por aqui para comentar da nossa agenda nesse início de mês de julho, isso mesmo, 1/7, neste sábado, às 4 horas da tarde. Eu estarei ali na nossa IIGD Vila Nova com a nossa equipe de fé, intercessoras, a ministra de louvor, né, a irmã Kate, que tem ajudado, cooperado
nesta obra. Amém? Para a honra e glória do Senhor. O endereço da nossa IGD Vila Nova, Rodovia Paulino Búrigo 454. Amém? Aguardamos por você ali em nome de Jesus. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário R.R. Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Porque o pecado é que mata a igreja. O pecado é que destrói a família. Não negocie não, irmão. Jesus não vai buscar uma prostituta. Ele vai buscar uma virgem. Uma igreja pura. Que ficou ali, aliançada com ele. Venha o que vier, custe o que custar. Eu não largo de Jesus. Diga amém. Eu não largo da palavra de Deus, porque é ela que vai me salvar. Se mantenha limpo. Mas pastor, que nesse mundo sujo? Sim, irmão. Quando a pessoa quer ser santo, ele se esforça e Jesus abençoa ele. Noé foi um homem que em todas as suas gerações, ele se manteve firme com Deus. A luz de Noé brilhava no mundo e toda a geração estava corrompida. Você sabe que Deus destruiu tudo. Veio o dilúvio, matou todo mundo. Ah, que Deus cruel. Não, o homem é cruel. O homem é cruel. Deus se decepcionou com o homem. Mas a gente percebe que é um resultado, né? Tudo que o homem planta, o homem colhe. Por exemplo, Noé e a família dele não foi destruída. Você está entendendo? Deus não é mau. Deus é justo. O homem está colhendo o que ele está plantando. Olha Noé. O Noé foi fiel, fez a arca, cuidou da esposa, cuidou dos filhos, até as noras foram abençoadas ali. E toda a família dele foi abençoada, gente. Você vê que o homem colhe aquilo que ele planta. Passando por plástico ou papel, mais de 4.000 toneladas de lixo ilegal chegaram dos Estados Unidos e da Europa ao Brasil nos últimos anos. Só nos últimos 10 anos, foram registradas 106 apreensões de cargas que totalizaram pelo menos 4.500 toneladas de lixo ilegal chegando ao Brasil. De acordo com a polícia, existe um padrão para que esse material chegue até o país com tanta facilidade. Tudo começa no país onde o lixo é enviado. Na maioria das vezes, nos Estados Unidos e na Europa. É nessa primeira etapa que uma empresa de lixo reciclável despacha containers de navio para o Brasil como se fossem de papel ou plástico. O destinatário costuma também ser uma empresa de lixo reciclável no país. Mas quando o container chega até o destino final, aí vem a surpresa. Em meio ao material vem o lixo doméstico ou até mesmo lixo hospitalar. Um dos principais pontos de desembarque desse lixo vindo da Europa é o Porto de Suape, em Ipojuca, cidade localizada a 50 quilômetros do Recife, em Pernambuco. Em 2021, a Receita Federal realizou uma apreensão de lixo hospitalar no local. Os agentes disseram que a carga foi embarcada no Porto de Barcelona, na Espanha, e quando chegou ao Brasil, passou por uma vistoria, onde foi encontrada uma carga de lixo hospitalar com bolsas plásticas de sangue e hemodiálises, luvas, cânulas e mangueiras de plástico usadas.
Já em fevereiro deste ano, a Receita Federal apreendeu no mesmo local um container com quase 15 toneladas de lixo hospitalar que saiu do porto de Leixões, em Portugal. Mas o tráfico de lixo não está presente apenas na região Nordeste. Em abril de 2020, a alfândega do Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, apreendeu 65 contêineres despachados do Porto da Flórida, nos Estados Unidos, com cerca de 100.100 toneladas de lixo. Oficialmente, o material importado havia sido declarado como papelão para produzir caixas de embalagem para alimentos. Os fiscais descobriram que o lixo havia sido recolhido em shoppings, escolas, supermercados e hospitais de diversos estados da costa leste norte-americana. No total, 93 containers trouxeram lixo doméstico e hospitalar para o Brasil. Desses, 73 partiram dos portos de Boston, Charleston e Baltimore, na costa leste americana. 10 containers saíram do Porto de Cortes, em Honduras, e outros 10 foram despachados no Porto de Calcedo, na República Dominicana. Além desses países já citados, o Uruguai também envia lixo de forma ilegal para o Brasil. Durante os últimos 20 anos, foram registradas 85 apreensões de lixo do país vizinho, que despachou neste período 156 toneladas de sucata de baterias de carros e caminhão. A Polícia Federal descobriu que o chumbo era reaproveitado, fundido e vendido para indústrias nacionais. Parte do material também era reformado e falsificado como baterias fabricadas no Brasil, que eram postas à venda no mercado. A Polícia Federal desconfia que exista conexão entre os grupos de contrabandistas de lixo e os de tráfico de drogas e armas, já que há registros da apreensão de armas em meio ao lixo contrabandeado. Segundo investigações preliminares, existe um plano futuro para trazer 600.000 toneladas de lixo da Itália para o Brasil. O lixo doméstico viria disfarçado em cargas de lixo reciclável. Caso esse rumor realmente se concretize, o volume de lixo importado será 133 vezes maior do que todo o lixo ilegal já apreendido no Brasil. Documentos mostraram que esse material viria de diversas regiões da Itália, incluindo o maior lixão da Europa, o de Malagrota, que recebe todo o lixo doméstico de Roma, mas já foi interditado. Esse lixo seria despachado no Ecopark, que fica em Igaraçu, no estado de Pernambuco, e é o maior aterro sanitário do estado. Vale lembrar que a movimentação de resíduos entre países é proibida desde 1992, com a regulação da Convenção da Basileia, que tem como seu principal objetivo proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente frente aos efeitos prejudiciais dos resíduos perigosos. É de se pensar, né? E os casos de diabetes vão aumentar em todo o mundo nos próximos 30 anos, se nenhuma ação for tomada, de acordo com os novos estudos globais. As perspectivas são preocupantes, com a possibilidade do número mais do que dobrar até 2050. Mais de 1,3 bilhão de pessoas. O equivalente a quase toda a população da China ou da Índia. É o que indica a Universidade de Washington, nos Estados Unidos, como estimativa para o número de pessoas no planeta com diabetes daqui a 3 décadas. São homens e mulheres como a Cida, que convive há 30 anos com a enfermidade. As coisas que eu sabia de histórico familiar é que tinha sede, que passava mal, né? Sudorose, que eu vim conhecer agora há pouco tempo, né, com a hipoglicemia, que se abaixa o diabetes se passa mal, se aumenta muito, você entra em coma, passa mal. Da demência, né, você esquece onde você está, daqueles lapsos de memória, né? Infelizmente, o diabetes é uma doença que causa poucos sintomas no início. Ele só vai causar muitos sintomas quando ele já está muito avançado. Por isso é uma doença perigosa. Então, para a gente detectar, normalmente teremos que fazer exames de rotina. Então, se você tem mais de 45 anos, você tem que fazer um exame de glicose pelo menos anual. Ou se você tem algum fator de risco, história familiar de pacientes com diabetes,
obesidade, sedentarismo, você deve fazer exames precoces, principalmente de glicemia de jejum. A insulina é produzida pelo pâncreas e é responsável pela manutenção do metabolismo da glicose, e a falta dela provoca o diabetes. A alta taxa de açúcar no sangue ou hiperglicemia de forma permanente é a principal característica da enfermidade. Então, normalmente o diabetes tipo 2 ele é associado a uma história familiar, uma genética, associada a maus hábitos. Então, aumento da gordura abdominal, aquela gordura que chama visceral, que é inflamatória, maus hábitos, consumo excessivo de carboidratos simples, bebidas açucaradas como refrigerante. Então, a diminuição desses alimentos inflamatórios, que aumenta essa gordura visceral, ele pode sim ser um preventivo à diminuição do risco da possibilidade do diabetes tipo 2. Ser diabético exige uma rotina com muita dedicação e disciplina. Olha só a quantidade de medicamentos que a pessoa que tem a doença deve tomar diariamente. Além disso, não é nada fácil resistir aos sabores de bolos, doces e outras delícias. Mas está surgindo uma esperança para os pacientes com diabetes em todo o mundo. Um estudo publicado na principal revista digital da endocrinologia mundial busca a cura baseada em terapia genética. Segundo o artigo, os cientistas britânicos descobriram terapias genéticas que permitem às células do corpo combater e até curar a doença. O tratamento é realizado através da reprogramação do sistema imunológico, que interrompe o ataque e a destruição das células beta do pâncreas, que produzem insulina. Assim, o diabetes tipo 1 pode ser prevenido ou retardado no futuro. Quem ficou empolgada com a novidade é a Cida, que sonha em um dia ser curada do diabetes e poder, enfim, comer o que quiser. Ela já até imaginou como seria esse momento. Eu sonhava com um sorvete enorme, maior que eu, que parecia que ia me abraçar. Com aquelas cerejas, sabe? Aquelas coisas. Já falei para os médicos, eu não consigo. Eu amo um pãozinho francês no café da manhã. Entrar numa doceria muito famosa, com aqueles melhores doces e comer. Gastaria o salário com doce. Cuidado, cuidado. Criciúma recebeu ontem a penúltima audiência pública realizada pelo Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o CONSEG. A ideia é colher sugestões das comunidades para ampliarem a segurança das unidades de ensino no estado. O município de Criciúma recebeu, na tarde de quinta-feira, 29 de junho, mais uma audiência pública realizada pelo CONSEG, o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar. A ideia é reunir sugestões da comunidade para combater atos de violência nas unidades de ensino catarinenses. O encontro, promovido pela Assembleia Legislativa, foi realizado no auditório da Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense. A reunião teve a participação de deputados, autoridades locais e pessoas da comunidade. A Sandra, representante da 12ª Região do Conselho Regional de Psicologia, defendeu a presença de psicólogos dentro de todas as escolas. A psicologia, hoje é lei, tá? E nós só estamos pedindo que a lei seja cumprida e que toda escola possa ter um psicólogo ou uma psicóloga que possa atuar na equipe. Vai trabalhar a psicologia escolar, que é a psicologia que vai dar conta de fazer a integração entre família, comunidade, escola e principalmente vai cuidar, né, daqueles assuntos que não foram tão cuidados. Por exemplo, uma fala que foi sobre o bullying, né, que toda criança ou todo adolescente que se transformou aí no ato, né, no representante do ato, ele passou por bullying na escola. E quantas crianças que passam por bullying na escola ainda hoje, né? E o papel da psicologia na escola é esse, né? Trabalhar na proposta da prevenção e na pós-venção também. Para a diretora do Colégio da Unesc, é fundamental, dentro do ambiente escolar, cultivar a empatia, o respeito à diversidade e reforçar a escuta sensível para as crianças e adolescentes. É de extrema importância hoje a escola parar e olhar o jovem como um todo, no processo de sua formação. Então, trabalhar a questão do sentimento, das falas,
falas das necessidades que o tornam, né, o ser humano, é de extrema valia, porque o jovem hoje ele está num caminho muito incerto. Ao mesmo tempo que ele tem muitas informações, muito acesso, as informações são muito desconexas. Então é preciso que ele fale, que ele seja ouvido também e validado dentro desse contexto que hoje nós vivemos na sociedade, na escola em si. Assim como nas outras audiências, as propostas apresentadas pelas autoridades e pela comunidade de Criciúma e região vão ajudar o comitê a elaborar um amplo projeto de lei, apoiado pelos 40 deputados, para erradicar a violência escolar no estado. A maioria das sugestões, elas migram para um entendimento que já está sendo apresentado pelos membros do CONSEG. Então hoje a gente pega uma confirmação, ou seja, uma ratificação de alguns trabalhos que nós já estamos elaborando através desses comitês temáticos, mas acima de tudo se percebe também uma presença muito forte da preocupação com a saúde mental do nosso próprio professor que está lá em sala de aula, de um acompanhamento mais próximo de políticas de assistência por parte do Estado para com o professor que está em sala de aula. O CONSEG escolar foi criado pela mesa diretora da Alesc depois de um atentado numa creche de Blumenau, no Vale do Itajaí, em abril desse ano. O comitê é formado pelos deputados estaduais e representantes de mais de 30 entidades e órgãos estaduais das áreas da saúde, educação e segurança, além de integrantes do Ministério Público e dos poderes executivo e judiciário. A escuta vai dizendo como é que cada região também enxerga a segurança escolar, quais são as suas prioridades, como envolver a comunidade, quais são os cuidados que a gente tem que ter. A audiência aqui em Criciúma é a penúltima de um ciclo de encontros macro-regionais marcados pelo CONSEG. O último deles acontece na próxima segunda-feira, dia 3 de julho, em Florianópolis. Importante sempre debater a segurança. E a seguir, com baixa procura por vacina, a campanha nacional contra a influenza encerra. Olá, meus amigos, Pastor Almeida, um amigo de todos, eu estou passando aqui para dizer para você que eu estou ali na nossa sede estadual de Santa Catarina, na rua Cipreste Paiva, 135, bem no centro de Florianópolis. Nós temos reuniões segunda-feira da Prosperidade, 9, meio-dia, 3 da tarde às 7h30 da noite, que é o Congresso Internacional. Aí na quarta-feira é a Sagrada Família, 9, meio-dia, 3 da tarde, 7h30 da noite. Sexta-feira, Libertação e Cura Divina, 9, meio-dia, 3 da tarde, 7h30 da noite. Agora, domingo é o dia maior da igreja. É para quem quer Deus, quer vencer, você não pode ficar de fora. Venha ser cheio do Espírito Santo de Deus. 8 horas da manhã, 3 da tarde, 5 da tarde e às 7 horas da noite. Rua Cipreste Paiva, 135, bem no centro de Florianópolis. E se você quer entrar em contato com o Pastor Almeida, o amigo de todos, o WhatsApp é fácil, 48, que é o DDD de Santa Catarina, 988714184. Anote esse telefone, em algum momento você vai precisar de um amigo. E o Pastor Almeida é o amigo de todos, 988714184. Lembrando, para quem está fora de Santa Catarina, o DDD é 48. Siga-nos nas redes sociais, @IIGD Florianópolis, Facebook, @IIGD Florianópolis é o Instagram, tá bom? Obrigado pelo carinho, eu espero por você. 988714184, linha direta com o Pastor Almeida. Que Deus abençoe e até a próxima. Este é o boletim do patrocinador. O nome é Certeza da Vitória. Ele traz com exclusividade para você testemunhos de vidas que estão sendo impactadas pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em mais de 191 nações. E agora você pode ter acesso a todo esse conteúdo de maneira rápida e muito fácil através da internet. É só acessar boletimdopatrocinador.com.br, é gratuito o acesso. O que foi semeado entre as pedras é a pessoa que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz, é uma pessoa superficial, né? Em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e chegada a angústia, ela logo se ofende e recua. Tem muita gente que ainda não tem raiz, irmãos, porque o capeta consegue remover ela de um lado para o outro. Você sabe que isso atrasa a vida de uma pessoa
atrasa um casamento, uma vida feliz. Querido, não seja de pouca duração não. Se alguém já falou para você, eu quero ver até quando você vai ficar na igreja. Você vendeu drogas, você se prostituía e você não sei o que. Eu fiz tudo isso, mas hoje eu sou uma nova criatura em Jesus. Pastor, então eu preciso jejuar? Precisa, irmão. Leia mais a Bíblia, porque em Mateus 24:13 a Bíblia diz: aquele que caminhar com Deus até o fim, ele receberá a coroa da vida eterna. E os dados oficiais da vacinação contra a influenza ainda não saíram, porque a campanha encerra hoje à noite. Mas o que já se tem demonstra tristeza nos números. Criciúma, por exemplo, não chegou nem na metade das pessoas dos grupos prioritários vacinadas. Bom, a vacinação contra a gripe oficialmente termina hoje em todo o país. Os números são de extrema decadência em todo o território nacional. Em Criciúma também não foi diferente, a meta não foi atingida dos 98%, pelo menos do grupo prioritário. Sobre isso eu vou conversar com o secretário de Saúde, Acélio Casagrande. Acélio, é com tristeza, né, que são apresentados esses números tão baixos da vacinação contra a influenza. Com tristeza, porque 76% dos idosos que estão internados não vacinaram, né? 65% das crianças internadas também não fizeram as suas vacinas. Então, está mais do que comprovado de que quem não vacina acaba tendo a doença por doenças respiratórias e acaba influenciando numa internação hospitalar, né? Então, é com tristeza que a gente vê que as pessoas ainda não estão aderindo como deveriam. 50% aderiram e 50% não aderiram. Então, nós vamos dar continuidade. Nós temos 19 mil vacinas ainda no estoque e mesmo que a campanha esteja se encerrando hoje, nós vamos dar continuidade até se encerrar o número de doses que nós temos em casa, que é em torno de 19 mil. E, Acélio, é de estranheza porque os idosos sempre eram os primeiros a vacinarem, a atingirem a meta, né? Mudou esse quadro. Está sendo um pouco diferente. Inclusive, a questão dos últimos anos, né? Depois da pandemia. Antes pandemia se atingia a meta, hoje não se atinge mais, fruto de muitas conversas também de que a vacina faz mal, que tem reação, que isso, que aquilo, né? Mas eu tenho dito, é melhor uma vacina do que estar em um leito de UTI, muitas vezes com um quadro irreversível, né? Então, quando você vacina, você percebe o quanto as pessoas passam por uma gripe com um quadro bem leve. E para encerrar, a situação do Hospital Materno Infantil Santa Catarina não é de responsabilidade da Prefeitura, mas a Prefeitura Municipal cedeu um espaço, né, para que fosse feita essa triagem. Esse espaço está sendo usado? Como é que ficou essa situação, Acélio? O Hospital de Santa Catarina, ele cumpre com o seu papel, né, são 10 partos por dia, 3, 4, muitas vezes até 6 mil crianças atendidas no pronto-socorro. Nós cedemos um espaço, se necessário, no Santa Bárbara para o Estado utilizar como triagem. Até o momento o Estado tem nos dito que não há ainda a necessidade, portanto foi oferecido, foi colocado à disposição e não houve a necessidade, o hospital continua atendendo no seu próprio pronto-socorro. Para informação final, as unidades de saúde que estavam abertas até o horário mais tarde, estendido até 7 da noite, também a Boa Vista, ainda vão continuar para a vacinação, Acélio? Continuam vacinando, né? E, da mesma forma, Boa Vista, amanhã, sábado, das 8 da manhã às 17 horas, todas as pessoas podem ainda procurar. Todas as unidades estão com salas de vacina para fazer e também nesses horários estendidos. Então, tá certo. Obrigado pelas informações. Então, você que quer se vacinar, não se vacinou, tem oportunidade, porque não tem mais grupo prioritário para todas as pessoas, a partir dos 6 meses aí, as crianças, adultos, enfim, para fazer a vacinação contra a influenza. São 3 tipos de cepas e essas cepas estão internando, levando as pessoas aí a ficarem hospitalizadas em estado grave. A gripe também mata, principalmente a influenza. Voltamos ao estúdio. Mata, tá cheio de gente na UTI, agora também o pessoal mais velho está sendo internado, e não é mais velho de idade não, é o pessoal ali dos 20 para cima. A gripe mata e a influenza também. Então, gente, as vacinas estão disponíveis nos postos, os postos de Criciúma continuam com os horários estendidos.
É só ir com a sua carteirinha e se vacinar. O cuidado com você, com a sua família, com quem você ama, enfim. A campanha acabou oficialmente, mas tem vacina ainda disponíveis nos postos. E o que mais deixa a gente triste é que depois da campanha, depois que elas vencerem igual o ano passado, as vacinas vão para o lixo e aí é o nosso dinheiro também público, porque é nós que pagamos, também vai ser jogado fora. Então, portanto, cuide da sua saúde, de quem você ama. E com essas informações a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira e dessa semana. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Gente, eu volto na próxima edição do Boletim Primavera. Antes tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus às 14h, tem a Hora da Graça de Deus. Amanhã tem Boletim Primavera comigo, no domingo também, e segunda, 1h15 da tarde. A gente está aqui de volta com as informações do dia no Informe Região. Puxa a coberta, tira o casaco do armário, vai ter frio nesse final de semana e que você tenha um bom final de semana com a sua família. Fique com Deus. Até segunda. Tchau!